2 Samuel, capítulo 22. Esse é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu Salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem ao Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me arrasou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor. Eu pedi que Ele me ajudasse. No seu templo, Ele ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça e da sua boca saíram brasas de fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim, viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu na escuridão, nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Com o relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então o Senhor trovejou do céu e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. E com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos e furioso trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá, do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim, Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a Ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu me dás forças para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Esse Deus faz tudo perfeito e cumpre com o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o meu único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio e me protege onde quer que eu vá. Então, não me deixa tropeçar e não põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Eu os esgano e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força
para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim, eu os destruo, os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fossem a lama nas ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive, louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do seu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. 2 Samuel capítulo 23. São essas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: O rei governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus. É como nasceu do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os seus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna contigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que eu quero. Será essa a minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora, ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. São esses os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe, Bezebete, de Queremoni, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodó e neto de Aioi, era um dos famosos Três. Uma vez, ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar aonde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Sama, filha de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, três do grupo chamado os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém.
Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água, em vez disso derramou como uma oferta a Deus o Senhor e disse: Ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber dessa água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abissai, irmão de Joabe, e mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo. Mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Um dia de neve desceu uma cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme, que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó, de Belém, Sama e Elica, da cidade de Arode, Elis de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Nebunai de Uza, Salmão, Oiata, Mairá e Elebe, filho de Baná, filho da cidade de Netofa, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías de Piratom, Idai, do vale de Gás, Abi-Albon, de Arabá, Asmavete, de Baurim, Biliaba, de Sabom, os filhos de Salém, Jonatas, os Araritas, Sama e Aion, filho de Sará, Elifelete, filho de Acasbai, de Maaca, Eliã, filho de Aistofel, de Siló, Esum, de Carmelo, Parai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira e Garebe, de Jati, e Urias o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. 2 Samuel, capítulo 24. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, de norte a sul do país, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numerosos do que é agora, e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem às suas ordens. Então eles saíram na presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam no sul de Aroer, na cidade do vale do território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer, continuaram até Gileade e chegaram até Gades, terra dos heteus. Então foram a Dan, e de Dan viraram a oeste para Sibom.
Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas. E dali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus e finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer. E ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado, Gade foi falar com ele, contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado pelos homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois Ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel. Desde a manhã até a hora que Davi estava marcado, do norte ao sul do país, morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor: só eu sou culpado, fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e a minha família é que devemos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais, que pertence a Araúna, e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu à ordem de Deus, o Senhor, e foi, como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou, encostou o rosto no chão e em frente de Davi perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: eu vim para comprar esse terreno e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custa nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele e a peste acabou em Israel.